Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador professor Tarcísio para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão extraordinária em 5 de setembro de 2017. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Às 18h05, com as presenças dos senhores vereadores Jorge Felipe, Dr. Carlos Eduardo, Marcelo Siciliano, David Miranda, Leandro Lira, professor Célio Luparelli, Chiquinho Brazão, Renato Moura, professor Rogério Rocal, Inaldo Silva, Tarcísio Mota, Luiz Carlos Ramos Filho, Jair da Mendes Gomes, Luciana Novaes, Tânia Bastos, Zico Bacana, Jones Moura, Cláudio Castro, Val Ceasa, Ítalo Ciba, Raimon, Júnior da Lucinha, Leonel Brizola, Eliseu Kessler, Verônica Costa, Marcelino da Almeida, César Maia, Marcelo Arar, Dr. Jorge Manaia, Carlos Bolsonaro, Marielle Franco, Fernando William, Paulo Messina, Vera Lins, William Coelho, professora Dalmir, João Mendes de Jesus, Renato Cinco, Dr. João Ricardo, Carlo Caiado, Tiago Carribeiro, Dr. Jairinho, Otone de Paula, Alexandre Esquerdo, Rosa Fernandes, Zico, Felipe Michel, Paulo Pinheiro, Rafael Aloysio Freitas e Tereza Berger, 50. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Encerra-se a sessão às 23h01. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores da sessão, após um longo dia de votação sobre essa, eu chamo de vilania desse aumento do IPTU, no momento, desculpa, isso aqui, deixa eu desligar que senão, no momento de dificuldade econômica e política no estado do Rio de Janeiro, absurda, na falta de emprego, servidores sem salários. A cada 6 minutos uma pessoa perde o emprego na cidade do Rio de Janeiro. E tivemos essa votação no aumento que vai penalizar de fato a população do Rio de Janeiro. Mas eu não vou mais trazer esse assunto porque acho que esgotamos ontem. E a população, a história vai mostrar de fato quem estava certo ou não. A história é a grande verdade. Agora, o que me preocupa, e é uma questão gravíssima e que não está sendo divulgada, e foi anunciada ontem aqui pelo DEM, é esse acordo do governo do estado do Rio de Janeiro com o governo federal. Eu não diria nem que é o Temer, porque quem manda de fato é o Meirelles, esse lacaio dos bancos estrangeiros. Pois bem, esse acordo, senhoras e senhores, eu estava lendo ontem, perdi o sono, fiquei lendo até algumas horas à madrugada, ele é um escárnio. Não há nada parecido no país, nem o FMI tomou atitudes tão draconianas como é esta que vai ter que ser feita nesse acordo. Vocês sabiam que este acordo, uma primeira questão que é grave, após assinado esse acordo, fica-se impedido de qualquer questionamento judicial. Nós não podemos nem questionar os juros, sobre juros da dívida. Não vamos poder questionar nada, nem se o ICMS está sendo cobrado em outro estado. Olha, não há em lugar nenhum um acordo desse.
a não ser uma chantagem com um governador praticamente morto, um fraco como é o Pezão, aceitar uma questão dessa. Pois bem, algo pior. Cria-se um conselho de supervisão que retira a autonomia de um governo estadual eleito, pois terá acesso, vejam bem, terá acesso direto por meios de senhas e demais instrumentos ao sistema de execução e controle fiscal. Vereador Tarcísio, se Vossa Excelência é eleito governador, e vai ser, não podemos governar, porque esse conselho é quem vai dar as regras. E outro, aí eu queria perguntar para o PSDB e para o DEM, praticamente são os pais da lei de responsabilidade fiscal, né, e defendem a lei de responsabilidade fiscal, e tem a sua valia. Esse acordo rasga a lei de responsabilidade fiscal, deixando restos a pagar. Eu queria perguntar ao PSDB e ao DEM, como é que eles aceitam uma questão dessa? Então rasgam tudo aquilo que eles escreveram? Mas olha, tira a soberania da população. Praticamente não vai interessar se vamos ter governador ou não. Este acordo é extremamente lesivo ao Rio de Janeiro e à população. Vão fechar universidades, fecha a UERJ, a UENSO, é do Norte Fluminense, a UESO, perdão, e é do Norte Fluminense. Aquilo que o Darcy e o Brizola deram sangue para construir, de ponta em tecnologia do petróleo e do gás, desenvolvimento tecnológico, vão ser privatizadas, demissão de servidores, aumento da taxa de contribuição para 14%, privatização da SEDAI e da água. Mas que acordo é esse? Vai aumentar, sabe o quê? Vereador Tarcísio e Fernando William, e aqui, Renato 5, vai aumentar a repressão. Quando você aperta o neoliberalismo, não há outra solução a não ser a repressão. Vai ter mais mortes de inocentes, mortes de policiais, violência, miserabilidade, e o Rio de Janeiro jogado à lona, porque não há como criar emprego nesse acordo. Praticamente é o Meirelles que governa o Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, isso é uma intervenção. É uma intervenção do Meirelles no estado do Rio de Janeiro. E se os outros estados, como é que os outros estados vão aceitar um pacote desse? Como é que aceita uma questão dessa? O PSDB vai aceitar em São Paulo? No Rio Grande do Sul, o Sartori vai aceitar? Em alguns estados que o PSDB governa, vão aceitar também? Um pacote draconiano desse? Eu não sei quem é que tem a coragem de vir defender. Porque, sinceramente, o Rodrigo Maia hoje representa a decadência da ética e da moral política no país. É o maior representante. O que ele tem feito de destruição dos direitos dos trabalhadores, do desenvolvimento nacional desse país, e agora penalizando o povo do Rio de Janeiro, é praticamente um garrote no pescoço da população. Isso vai endividar cada vez mais o Rio de Janeiro. Não há solução nesse acordo. Esse acordo é a morte do estado do Rio de Janeiro. É praticamente um banco administrando o Rio de Janeiro e as políticas públicas. Vou mudar a chave do cofre para o Meirelles do Rio de Janeiro, vereador Fernando William. O Meirelles aqui, a raposa tomando conta do galinheiro. Esse que o Brizola já denunciava lá atrás. Inclusive foi aí o rompimento com o PT. E da onde vem esse cidadão?
vem das privatizações do Menem, Citibank na Argentina. O Menem acabou como corrupto. E a Argentina praticamente foi à lona, recuperou com o Kirchner. E agora, mais uma vez, com esse Eduardo Paes de lá, está indo à lona. Então, senhores, me preocupa profundamente esse acordo. E eu queria perguntar aos parlamentares do PSDB e do DEM e daqueles defensores da lei de responsabilidade fiscal, o que eles acham disso aí, porque praticamente rasgaram a lei de responsabilidade fiscal. Vão defender isso nos outros estados? Essa intervenção? Então, senhor presidente, eu acho que essa casa tem a obrigação de discutir isso, porque o Rio de Janeiro não vive sem o governo federal. Nós somos dependentes do governo federal. E o município principalmente também. Isso vai afetar seriamente o município. Nós temos que nos posicionar sobre essa questão, porque é seríssima, seríssima, e inviabiliza qualquer crescimento, geração de emprego, investimento em tecnologia, em infraestrutura e na educação de base, inclusive. É uma penalização praticamente à morte ao Estado que já está agonizando. Essas cifras anunciadas não solucionam o problema do Rio de Janeiro. A crise do Rio de Janeiro tem nome e sobrenome. E tem endereço e CPF. São esses que têm que ser responsabilizados. Por que não cobramos do PMDB o rombo nas contas públicas? O povo do Rio de Janeiro tem direito de cobrar do PMDB. Que o PMDB ressarça os cofres públicos. Porque é ele que administrou. E é ele que fez esse saqueio e essa farra no orçamento público. Então aqui o meu repúdio a esse acordo e o perigo que estamos à frente. E mais uma vez, reforço a pergunta ao DEM e ao PSDB. Como vocês aceitariam nos estados que porventura o DEM e o PSDB administrassem, rasgarem a lei de responsabilidade fiscal e praticamente uma intervenção? Tudo isso para pagar os juros de banco. Tudo isso. Então, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Aqui o meu repúdio a esse acordo espúrio, feito num convescote com lágrimas de crocodilo. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Para que serve o Estado? Para que serve a existência dos governos? Talvez a pergunta fosse melhor colocada se disséssemos: para que é que deveria existir o Estado? Para que a gente pudesse pensar e pudesse analisar um pouco sobre por que é que a gente acha correto existir uma instância de governo que, entre outras coisas, recolhe os impostos da população e oferece uma determinada quantidade de serviços públicos, mantém a dita segurança, etc. É certo que determinadas utopias socialistas e até liberais do século XIX sempre disseram que deveríamos construir uma trajetória de uma sociedade que, ao fim e ao cabo, não tivesse mais Estado. Mas não é esse o debate que eu queria, não é nesse nível que eu queria colocar o debate aqui hoje. Eu queria recuar um pouco mais e, a partir dos marcos daquilo que a gente acredita ser a democracia que temos, para que é que deveria existir um Estado nesses marcos?
Me parece que uma resposta consensual entre nós seria: o Estado existe para garantir direitos aos seus cidadãos. O Estado existe para que você possa garantir o acesso à saúde, à educação, à água, ao transporte. Ele existe como essa possibilidade de uma organização da própria sociedade para gerenciar os recursos que existem e garantir essa série de direitos. O problema é que, há cerca de 2 décadas, o único debate sobre Estado que nós temos colocado pelos mais diferentes governantes e até pela grande mídia é o debate do tal equilíbrio fiscal. O Estado passou a ser um problema, porque o Estado gasta muito, porque o Estado não consegue pagar suas contas, porque o Estado é ineficiente. Esse discurso, que é um discurso de origem neoliberal, que nos anos 90 se tornou bastante hegemônico aqui no Brasil, passou a se tornar discurso adotado por diferentes matizes do pensamento político, né? Recentemente, até na caravana pelo Nordeste, Lula fez uma declaração exatamente sobre o peso do Estado, os gastos do Estado, reproduzindo isso que era o discurso combatido pelo PT lá nos anos 90. Mas também não é desse tipo de contradição que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre aquilo que foi assinado ontem, e inclusive numa tentativa de comemoração aqui feita pelo vereador César Maia, já que assinado pelo seu filho, Rodrigo Maia. Eu quero falar sobre este acordo de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E por isso começo a fazer a pergunta: para que deveria existir o Estado? Em tempos de bonança, na década passada, seja no nível estadual, seja no nível municipal, o Estado serviu para garantir o privilégio de poucos, para garantir o enriquecimento dos poderosos de sempre, através de um modelo de desenvolvimento e de um modelo de dominação política que se misturavam. O maior produto disso se chama Sérgio Cabral. Mas se engana quem acha que Eduardo Paes não vai pelo mesmo caminho. Numa lógica de tornar o Estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro um balneário, um grande balcão de negócios, onde os mega eventos atraíam investimentos, onde as Olimpíadas e a Copa do Mundo trariam o desenvolvimento, onde o aumento da produção de petróleo traria riquezas. Pois esse modelo, ele era um gigante de pés de barro. Ele não conseguiu resistir ao mais leve sopro de uma crise econômica minimamente séria. Entramos na tal crise, a tal crise que virou desculpa para tudo, que virou um modo de governar. E a crise, agora provocada nos tempos de bonança, provocada porque havia um modelo de desenvolvimento que não partia do princípio de que eram os direitos da população que deveriam ser garantidos, gera como resposta a retirada ainda maior de direitos. E aí, nós chegamos na situação em que temos um plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que já ataca uma série de direitos, impõe um teto de gastos, mas curiosamente, vereador Leonel Brizola, não impõe um teto dos salários do próprio Pezão. A mesma Alerj que aprovou teto de gastos para saúde e educação, rejeitou uma medida que começou lá do próprio Pezão, que reduziu o próprio salário ou os super salários dos supersecretários como Wagner Victor, né? Ou seja, o teto de gastos, a lógica da cobrança dos inativos, a lógica da venda da SEDAI, tudo isso está presente no regime de recuperação fiscal. Mas o que surpreendeu a todos nós ontem, na verdade não surpreendeu. Surpreende porque talvez seja novamente um sincericídio. Aquele momento onde eles colocam no papel aquilo que a gente diz que eles querem fazer, mas eles demoram a admitir. O parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, na sua nota 70, ele é clamoroso do tipo de projeto político que está por trás dessa balela da lógica
do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal e a crise se tornam desculpas para empreender determinados projetos políticos. E aí, ele diz o seguinte, olha, se o tal do regime de recuperação fiscal não der certo, o governo do Estado do Rio poderia tomar outras medidas. São apenas sugestões. Quais são elas? São 5. Maior esforço para aumento da arrecadação. Talvez seja o único ponto que a gente concorda, diminuindo as isenções fiscais, né? Aqui está um elemento que a gente concorda, que deveria estar acontecendo, mas o governo Pezão, às vésperas da assinatura desse acordo, estava dando novas isenções fiscais, para privilegiar os mesmos de sempre. Aí depois vem extinção de mais empresas públicas e revisão do papel do Estado. E aí neste item eles dizem, essa categoria de medidas de ajuste poderia ser ampliada, passando a abranger inclusive a revisão da oferta de ensino superior. Ora, nós temos inúmeros exemplos mundo afora, de países que em momento de crise fizeram o quê, vereador Ottoni? Investiram em educação, investiram em ciência e tecnologia, tornaram a educação e o ensino superior como um polo de desenvolvimento para sair da crise. Porque o que se faz agora ao sugerir a privatização de UERJ, UESO, ENF, CCERJ, FAETEC, o ensino superior estadual, é matar uma das chances que nós temos para reverter este processo. Senhor presidente, a luz está acesa desde o início ou chegou a 3 minutos? É só para eu... Faltam 3 minutos agora? Ah tá, eu achei, então já tem que acelerar, desculpa. Porque estava acesa no início. Mas dá tempo de terminar o raciocínio. É um absurdo que isso aconteça. De que a gente consiga sugerir que em nome do equilíbrio fiscal se deva privatizar a educação pública superior no estado do Rio de Janeiro. De verdade, a UERJ, essa instituição, esse centro de saber no Rio de Janeiro, que teve a coragem de implantar as cotas em primeiro lugar, que teve a coragem, inclusive, de abrir a sua existência para os moradores da Zona Norte, para os moradores da Zona Oeste, que teve a coragem de implantar campos na Baixada Fluminense, em Caxias, em São Gonçalo, especificamente voltados para a formação de professores. Essa instituição não cabe no modelo de desenvolvimento do Cabral, do PMDB e de seus asseclas. Não cabe no modelo de desenvolvimento de Temer e companhia. Por isso, é tão fácil sugerir que ela termine privatizada. Porque é essa a lógica. Se fala em recuperação fiscal e se esquece completamente o papel social que o Estado faz. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que virou a grande desculpa para que os governos não cumpram suas missões constitucionais. Nós tivemos ontem a mala de dinheiro do GEDEL. 14 horas para contar o dinheiro, isso com a ajuda de máquinas. 14 horas. 50 milhões de reais. Isso é um átimo diante daquilo que a gente pode perceber do nível de corrupção que chegamos desse modelo de desenvolvimento que teve um modelo de gestão política por trás. O dinheiro do GEDEL, que foi ministro do Lula, que foi presidente da Caixa na Dilma, que é ministro e amigo do Temer, portanto há uma continuidade nessa história toda, da qual nós não podemos esquecer, ele é a lógica, aquela mala, aquele bunker, aquele apartamento de dinheiro, que devia pagar mais IPTU, na minha opinião, um apartamento só para guardar dinheiro, só para fazer a piadinha do momento, ele é apenas uma ponta do iceberg de para onde o Estado hoje de fato serve. Ele serve a uma elite, a uma classe dominante perdulária, a uma classe dominante aristocrática, mas ao mesmo tempo autoritária, excludente, escravocrata em grande parte do seu sentido, que continua a acumular os seus milhões, os seus bilhões, enquanto saqueiam aquilo que deveria ser patrimônio público. Estamos indo ladeira abaixo, senhores vereadores. Estamos indo numa direção de um abismo cada vez maior, se não fizermos nada para deter essa situação. Se não fizermos nada para deter esse tipo de governo que hoje, a serviço de uma determinada lógica, tenta matar um dos patrimônios públicos mais importantes. E aí, infelizmente, ter que ouvir César Maia ontem comemorando isso, ou hoje me deparar com a foto de Rodrigo Maia chorando nos ombros de Pezão, aquelas lágrimas de crocodilo,
eles representam, neste momento, o que há de pior na política brasileira, naquilo que de forma mais decisiva, a gente tem que combater. Temos que combater agora porque seguimos na luta do Fora Temer. Entendemos que o Fora Temer perdeu parte da sua força nos últimos tempos. Entendemos que as eleições do ano que vem teremos que fazer esse debate de forma franca. Mas precisamos chamar as pessoas à luta. A AS do ERJ, e assim eu encerro, senhor presidente, fez uma nota que depois eu posso, em outra oportunidade, ler inteira. Mas ao final ela diz que os 5 pontos da tal secretária do Tesouro Nacional tem um momento em que ela diz: demissão de comissionados e servidores ativos, apesar de essa ser a mais difícil, porque eles resistem. Eles resistem, reconheceram. E a nota das do ERJ termina dizendo isso. E continuaremos resistindo. Esse documento indica o projeto do PMDB para a educação. Precisamos entendê-lo em sua dimensão concreta. Ele não vale de nada, não tem efeito prático nenhum, a não ser como declaração de guerra ao ERJ. E essa guerra nós já estamos. E contamos com o apoio da população fluminense. Sugestão por sugestão, nós da UERJ temos uma: Fora Temer. PMDB sai, o UERJ fica. E o ES e o ENF também. Se é declaração de guerra que eles querem, é declaração de guerra que eles têm, e a gente vai seguir resistindo nessa guerra para derrubar esse tipo de política que tem G10, Temeres e todos os outros à frente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Cláudio Castro, senhores vereadores aqui presentes nessa sessão e tantos outros nos acompanhando juntamente com as suas assessorias pela TV Câmara, senhoras e senhores, cidadãos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Quero, antes de mais nada, senhor presidente, destacar entre nós a presença do deputado estadual Edno Fonseca, que muito nos honra, e também a presença dos componentes da frente parlamentar que está sendo formada aqui nesta casa de apoio à fisioterapia e à terapia ocupacional que aqui estão, e eu quero agradecer muito a presença desses ilustres mestres da área da saúde que aqui estão. Senhor presidente, quem assistiu Tom Jobim ser homenageado na UERJ em 90, não imaginava um momento difícil, complicado e até impossível de se imaginar há algum tempo atrás. O desmantelamento gradual, com risco de fechar as portas da nossa UERJ e das demais faculdades como o ESO e a UENF. Senhor presidente, a UERJ, que formou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, recebeu líderes como, por exemplo, o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, e foi a pioneira em programas públicos, como a idealização do Sistema Único de Saúde e o sistema de cotas. Hoje, a UERJ sofre um grande sucateamento. E agora, com este miserável acordo do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro, a UERJ sofre, juntamente com a UESO e com a UENF, o golpe final. É inegável a relevância nacional e até internacional das universidades do Estado do Rio de Janeiro, que nasceram com um projeto nacional, com um projeto de crescimento e de valorização da nação. O parecer da Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamental ou intergovernamentais, vinculada ao Ministério da Fazenda, divulgado ontem, terça-feira,
sugeriu a revisão da tarefa do ensino superior. Esta frase, que é uma frase emblemática, porque na verdade quando eles dizem a revisão da tarefa do ensino superior, eles estão dizendo o fechamento da UERJ, da UESO e da UENF. A ameaça é clara. Caso o Estado fale em colocar em prática alguma das medidas de ajuste já acordada no regime de recuperação do Rio de Janeiro, essas faculdades serão drasticamente atingidas pelo golpe final daqueles que não desejam ver o progresso desse Estado e desta nação. Um dos trechos do documento assinado pela Secretaria do Tesouro Nacional recomenda que o Rio adote 5 medidas adicionais para normalizar sua situação financeira e assim aumentar suas chances de atingir o equilíbrio fiscal. Sugere também reformas do regime jurídico único de servidores e a demissão de comissionados e servidores ativos. Está muito claro para todos nós, está muito claro para aqueles que conhecem este acordo, que o único setor que é colocado em destaque é o ensino superior. É um ataque à universidade pública do Estado do Rio de Janeiro pelo Poder Executivo. Entretanto, tais recomendações, e é importante que se saibam disso, não precisam ser adotadas pelo governo do Estado. Portanto, não cabe apenas responsabilizarmos o governo federal por esta proposta ridícula que assassina a cultura, a educação e o futuro da nossa nação, assassinando a educação superior no nosso Estado. Não. Precisamos responsabilizar, sim, a todos aqueles que orgulhosamente estão dizendo que este acordo é o melhor acordo que poderia haver para o Estado do Rio de Janeiro. São mentirosos. Este nunca foi e nunca será o melhor acordo. O acordo que passa pelo sucateamento da educação, o acordo que passa pelo fechamento do futuro, que é o fechamento de universidades públicas em um Estado. Esse acordo, ele é unilateralmente benéfico. Ele não beneficia a população e nem o futuro dela. Portanto, é claro que desmontar a UERJ, a UENSO, a UENF, faz parte de uma lógica de fortalecimento do setor privado. Precisamos, como cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, e por que não dizer como cidadãos desta cidade, precisamos urgentemente nos mobilizarmos contra isto que estão tentando convencer a população e inclusive os servidores estaduais de que tenha sido o melhor dos melhores acordos. Não é. A ameaça está mais clara do que nunca da demissão de servidores. O que era somente uma proposta depois da assinatura desse acordo passa a ser algo efetivo e uma realidade. Sim, os servidores agora correm o risco de demissão sumária e a educação corre o risco não apenas do sucateamento, o que ela já vinha sofrendo, mas agora da sua derrocada final. Senhora Presidente, senhores vereadores, esta Câmara Municipal não pode ficar de braços cruzados em hipótese alguma. Esta Câmara Municipal não pode se calar por uma única questão. A UERJ está fixada aqui no solo da capital do Rio de Janeiro. E mais do que isso,
esse não é um tema municipal, esse também não é um tema estadual. Esta é uma luta nacional e que nós, unidos, precisamos vencer esse inimigo da educação, do povo e que passa a ser o inimigo de todos nós que queremos ver o crescimento e o futuro dessa cidade e desse nosso estado. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes. Antes de ir ao tema que propriamente me traz hoje aqui, eu gostaria de dizer que concordo integralmente com as falas que me antecederam com relação ao acordo fechado ontem em Brasília, e que, a meu ver, inclusive, é inconstitucional porque fere o Pacto Federativo e a União impõe ao Estado uma série de exigências e regras, não é, que, em tese, não é, um Estado autônomo não teria obrigação de cumprir. Mas, enfim, esse acordo é um acordo mais ou menos de quem foi se fragilizando e chegou àquela condição, né, de um cidadão que está diante, né, de um outro assaltante, né, com um fuzil na mão, apontando o fuzil para ele e dizendo: eu quero para que você se mantenha vivo até as suas cuecas. E aí o governo do Estado não tem outra alternativa, até porque o governo do Estado já é predisposto a dar cueca, né, a entregar tudo, inclusive a cueca, para se manter vivo. Esse acordo ontem não foi outra coisa a não ser isto. Então me associo aqui aos protestos, né, que foram feitos em relação aos absurdos, né, que o Estado, ou por desejo, ou por fragilidade, ou, enfim, por falta de alternativa, foi obrigado a aceitar. Mas, assim, o que me traz hoje aqui é o fato de ontem, no debate, né, que travamos aqui em relação à questão do IPTU, eu ter sido duro com alguns companheiros, especialmente os companheiros do PT e do PSOL. Eu tendo a dividir a sociedade humana em dois campos. Barbosa Lima Sobrinho, eu já disse isso aqui, ele dizia que no Brasil só tem dois partidos: o partido de Tiradentes, né, que são dos patriotas, etc. e tal, e o partido de Silvério dos Reis, que é o partido dos traidores, daqueles que são inimigos da pátria e usam, né, enfim, poderes ou não poderes para entregar o país e manter o país como essa colônia de 517 anos, como temos sido. Mas eu avanço um pouquinho em relação ao pensamento do Barbosa Lima Sobrinho e digo o seguinte: a humanidade é dividida, a meu ver, em dois segmentos fundamentais, independente de partido, de religião, de qualquer coisa. Naqueles que entendem o que é um ser humano, né, entendem que o ser humano é a coisa mais importante que foi até hoje descoberta no universo, né? O ser humano, né, é capaz de pensar, é capaz de refletir, é capaz de discernir, é capaz de definir o seu presente e o seu futuro. Então não há nada mais importante do que uma vida humana, seja ela qual for. E nesse sentido, eu entendo que existem aqueles que querem preservar a vida humana e criar condições para que todo ser humano seja feliz, que todo ser humano tenha os seus direitos, não é, garantidos, que todo ser humano respeite o outro ser humano, que todo ser humano trabalhe para que o outro ser humano, não é, se sinta respeitado, se está fragilizado, seja por qualquer motivo que seja, né, encontre no outro ser humano um irmão que lhe vai dar a mão, que lhe vai dar o apoio, que lhe vai dar o carinho necessário para que ele se engrandeça como ser humano e possa se sentir igual a todos os outros.
Existem os outros, que talvez até inconscientemente, também em todos os lugares, dentro, fora das igrejas, dentro, fora, né, que acreditam que há seres humanos do bem, seres humanos do mal. Né? Os seres humanos do bem devem acabar com os seres humanos do mal, e acabando com os seres humanos do mal, farão, né, com que a sociedade humana seja uma sociedade de homens iguais pelas características raciais, como pensava Hitler, por exemplo, né? Ou enfim, vários pensadores, como pensava Hobbes, por exemplo, né? Quem leu Leviatã sabe perfeitamente bem que, né, ele acreditava que havia homens do bem e homens do mal. E por haver homens do bem e homens do mal, se os homens do bem acabassem com os homens do mal, isso é um pouco da lógica do pensamento, né, americano, norte-americano, dos revolucionários americanos que constituíram, né, as 13 colônias que constituíram depois o Estado americano, tanto que até hoje, nos Estados Unidos, né, as armas são vendidas nas esquinas porque o americano tem na lógica dele, né, o pensamento de John Locke, que que Hobbes deriva um pouco do pensamento de John Locke, em que, né, os seres devem ser todos armados, os do bem matam os do mal e, né, a sociedade evolui a partir daí. Eu me coloco no campo daqueles que acreditam que todos os seres humanos podem, né, ter uma vida feliz, podem ter uma vida de qualidade, podem ter oportunidades, podem ter direitos, né, podem ser respeitados, acariciados, independente, inclusive, de muitas coisas que acontecem com esse ser humano. Vou dar um exemplo a vocês, para mostrar como é que eu penso. Uma coisa incrível, né, para alguns. Eu, esse final de semana, fui visitar o doutor Gilberto, colega nosso que está preso lá em Niterói. Recomendo que os colegas façam essa visita também. Né? O doutor Gilberto é um colega nosso aqui, deve ter cometido erros, por isso está preso, mas não deixa de ser um ser humano, né, que passa dramas terríveis, passa por situações pessoais terríveis. Eu fui lá dizer para ele, olha, meu amigo, você deve ter errado, se não se errou, não sei, existe uma justiça que está te julgando, né? Mas você é um ser humano, era colega nosso, tratava todos nós com carinho, né? Conte com a minha solidariedade, conte com o meu apoio, o que eu puder fazer, né, para amenizar as suas dores, conte comigo. E assim, né, é como eu penso a sociedade. Pois bem, então eu acho que nessa lógica, né, eu me identifico aqui, né, ideologicamente, se bem que essa palavra ideológica está cada vez mais fragilizada, né, com os companheiros do PSOL, com os companheiros do PT e com outros companheiros de outros partidos que, independente do partido, pensam mais ou menos dentro desse mesmo sentido. Né, e divirjo naturalmente daqueles, como o vereador Leandro Lira. Não é uma divergência que eu veja como inimigo, muito pelo contrário. Eu vejo como um irmão, como vejo a todo ser humano. Mas assim, quer dizer, entendo que o vereador Leandro Lira teve uma formação que o fez acreditar no darwinismo social mesmo. Que a gente coloca todos os seres humanos, como coloca todas as plantas, como coloca todas as coisas, para competirem entre si. Os mais fortes derrotam os mais fracos e a sociedade vai se autopurificando. Nesse sentido, o Estado tem que ser um Estado mínimo, se possível, um Estado que praticamente não arrecade nada, e que, nesse processo de competição entre os mais fortes, os mais fracos, os mais inteligentes, os menos inteligentes e tal, vai se sobrepondo, como maioria, aqueles que pensam que, derrotando os mais fracos, os mais fortes se consolidam e criam uma sociedade de mais fortes. Esse tipo de pensamento se assenta na lógica evolucionista de Darwin, que demonstrou que a evolução, do universo se deu da competição, da tese, antítese, formando a síntese, e que toda a evolução se deu a partir daí. Mas eu acredito que se o evolucionismo pode servir para explicar uma série de processos científicos, ele não é capaz, de demonstrar aos seres humanos, que nós não podemos, pensando e agindo, construir uma sociedade que seja
né, que gere oportunidades iguais a todos, que gere a possibilidade de todos serem felizes, que gere a oportunidade de todos, por exemplo, começarem a ter educação, né? Por isso essa nossa tese, esse nosso bater sempre tão fortemente na questão da educação, porque é pela educação, né, que a gente vai, educação da família, educação complementar da escola, que a gente vai criar, né, o indivíduo que é capaz de refletir, né, de pensar, de avaliar, né, e de, enfim, construir o futuro do seu país e o futuro do mundo. Bom, nesse sentido, né, ontem a nossa divergência se deu aqui, porque eu penso o seguinte, quer dizer, para que a gente construa, né, um Estado que seja capaz de oferecer oportunidades iguais a todos, é necessário vereador, que a gente possa... Por gentileza, só para concluir. Obrigado. É porque eu sou sempre muito prolixo quando falo aqui, eu compreendo. Até porque eu acho que tem algumas coisas para falar que são longas e, infelizmente, não dá para falar em 10 minutos. Mas, então, a minha divergência ontem aqui com os colegas, que eu acho que, ideologicamente, pensam como eu, mas que votaram ontem como quem pensa de forma diferente, não é à toa que votaram com Leandro Lira, com o DEM, com Bolsonaro e com vários outros, né, que têm o pensamento ideologicamente contrário ao nosso, é porque eu acho que o Estado precisa ter força para poder ser capaz de oferecer, né, à população, de um modo geral, a educação de qualidade que todos nós desejamos, a saúde de qualidade que todos nós desejamos, a política habitacional que nós desejamos, a política, né, de reformas, né, das necessidades da população que todos nós desejamos, né? Bom, eu finalizo dessa forma, se for possível, me reinscrevo. Obrigada. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente de Trabalho, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, plateia vazia hoje. Em primeiro lugar, senhora Presidente, eu queria falar um pequeno resumo sobre a votação de ontem, né? Ficamos até 11 horas, quase batemos o recorde aqui à noite. E as nossas divergências, eu acho que são importantes discutir assim mesmo. Que nós vamos divergir, o que nós achamos diferente, cada um tentando, dentro do que é possível, a sua coerência no seu discurso, na sua prática, nas suas posições. Nós do PSOL lamentamos profundamente que, por motivos que nós sabemos quais são, o governo aceitou 21 emendas e, entre elas, não está incluída nenhuma daquelas que nós tínhamos proposto e conversado com os técnicos a respeito, por exemplo, do aumento progressivo em determinadas faixas. Nós tínhamos uma emenda que achávamos nós importante, que eram emendas que poderiam corrigir várias dessas distorções que nós colocamos aqui. Eu estou tentando achar aqui a emenda que eu queria me referir. Essas emendas faziam com que aquelas alíquotas maiores, para aqueles que têm maior poder contributivo, seriam escalonadas em 3 áreas para cima, e aquelas menores seriam escalonadas em 3 para baixo. O governo achou que não era importante, dentro das suas dificuldades de aprovar o projeto, achou o governo que não era importante aprovar essas emendas nossas. O que nos deixou cada vez mais conscientes da injustiça tributária que estava sendo cometida, que está sendo cometida nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiz uma pergunta aqui, na audiência pública, aos técnicos, pedindo uma resposta que eu acabei não recebendo. E recebi ontem, depois de terminada a votação, do líder do governo, sobre enquanto o governo iria ter que dar isenções em cima das emendas aprovadas. Então, senhores, por maior que seja o motivo, a necessidade de ganhar o voto de alguns vereadores,
mas evidente que não há uma explicação para que emendas que não tinham nenhum peso em relação à isenção, não iam causar isenções, apenas iriam redistribuir com justiça tributária, na nossa opinião, na opinião dos técnicos que trabalham para nós nos nossos mandatos. Enquanto isso, e aí nos mostra por que nós não podemos concordar com o que o governo optou ontem. Enquanto essas emendas que visavam apenas redistribuição não foram aceitas, o governo aceita uma emenda que só ela, uma emenda apresentada por um vereador, só essa emenda vai custar 50 milhões de reais em isenções. Alguma coisa está errada na compreensão do governo e nessa relação. Não é possível. Ou isso foi feito para que o prefeito vete a emenda. Será isso? O prefeito está puxando, está trazendo para ele a responsabilidade. Provavelmente não vai mais poder vetar essa emenda, porque essa emenda está no bolo daqueles votos que foram conseguidos com a troca de emendas. Então, da mesma maneira, outras emendas absolutamente desnecessárias, emendas que são, no mínimo, problemáticas. A emenda que faz com que a redução de 40% no valor do IPTU dos hotéis, que poderia ser discutida lá em 2019, quando termina a isenção que foi dada lá atrás. Os hotéis foram tão privilegiados pelo governo Eduardo Paes, por que inserir uma emenda dessa agora e o governo aceitar essa emenda? Da mesma maneira, outras emendas, que a gente vê emendas que foram aprovadas e que, em comparação com algumas nossas e de outros vereadores da casa, que não pesavam em cima da isenção, não foram aprovadas. Várias emendas aumentaram ainda mais a injustiça tributária. Portanto, só para formar mais um pouquinho em relação à posição nossa, nós achamos que essa condução feita nessa casa não foi a melhor para a população, para a própria proposta do governo. Se o governo está precisando tanto de dinheiro, como é verdade, eu concordo que o governo está precisando de dinheiro, eu concordo que a arrecadação, não tenha dúvida que a arrecadação está caindo, eu concordo que o governo anterior deixou um legado enorme de dívidas para esse governo. Mas quando se tenta ajudar, por exemplo, com a proposta que fizemos aqui, estamos aguardando seja colocada em votação na próxima semana, de acabar com isenção fiscal para os ônibus, essa proposta tem dificuldade. Em contrapartida, uma simples emenda que arranca 50 milhões de reais do dinheiro que a prefeitura tanto precisa, esse mesmo governo aceita esse tipo de proposta. Há uma incoerência enorme em relação a isso, que não ficou explicada, que nos deixa mais ainda, algumas horas depois da votação, conscientes de que a nossa posição foi correta. As nossas discussões, eu queria relatar para vocês a reunião que tivemos com os técnicos da Fazenda, lá na Prefeitura, quando foram apresentadas pelos nossos técnicos. Nós nem quisemos nós apresentar, nós vereadores. Nós deixamos que os nossos técnicos discutissem com os técnicos da Prefeitura. Nós sentimos claramente a simpatia dos técnicos da Prefeitura em algumas dessas emendas. Então, senhores, a gente fica realmente sem entender, algumas decisões são tomadas, tentando entender e sabendo da necessidade de se ter mais dinheiro para a Prefeitura do Rio. Queria dizer uma emenda, não é uma emenda, é uma parte para o vereador Fernando Willian. Abre o 6. Queridíssimo colega, competente vereador Paulo Pinheiro. Primeiro, eu até votei com as emendas apresentadas pelo PSOL. Ainda que Vossas Excelências não tenham votado com a emenda que eu destaquei, 34, que ampliava a base de arrecadação da Prefeitura em mais de 800 mil imóveis, permitindo que a Prefeitura arrecadasse pelo menos mais 70 milhões de reais. E isso também foi fruto de um acordo, né? Porque no projeto original a Prefeitura alargava a base de arrecadação com esses
900 e tantos mil imóveis, e por emenda de uma colega nossa, reduziu, quer dizer, na verdade, 900 e tantos mil imóveis, passou para 865 mil. Só confirma, de 900 passou para quanto? Não, tinha caído para 200 e poucos era 1 mil. milhão e 900, 1 milhão e 100 não pagava e 900 mil estavam naquela unidade de... Era 1 milhão e 900, 1 milhão e 100 não pagava. A prefeitura colocou 929 mil originalmente no projeto e depois negociou para conseguir o voto de determinados vereadores. Ficaram 600 e... Mais, chegou a 865 mil novos imóveis que permaneceram sem cobrança. Vossa Excelência não votaram com o destaque que eu fiz. Mas, sinceramente, se a intenção do PSOL fosse negociar para melhorar e votar a favor do projeto, eu sinceramente estou convencido que o governo cederia. Talvez não tudo, mas cederia uma parte. Porque eu confesso que assim, grande parte das emendas que vocês apresentaram eram absolutamente pertinentes e favoráveis ao próprio governo. A questão é que eu entendo que o governo, quando negocia determinadas proposições aqui, é forçado a negociar para ter maioria, porque sabe que se ceder tem o voto. Enquanto que, pode ser que eu esteja enganado, mas ainda que cedesse as emendas do PSOL, que havia votado inclusive contra em primeira votação, em segunda votação, manteria o seu voto contrário. Então, é só para reorganizar essa lógica de pensamento, porque você, quer dizer, negociar é isso. Eu acho que o projeto que nós votamos ontem é ruim, mas muito pior é se a gente perde 700 milhões de arrecadação, porque se a gente perde 700 milhões de arrecadação, não é 700 milhões de arrecadação, desculpem, a gente perde a capacidade e a possibilidade de criar condições de obter recursos de outras fontes para fechar as contas desse ano. Desculpa. Só tentando dar uma explicação, que o meu tempo está terminando. Essa tentativa, vereador, nós fizemos. Quando pedimos uma verificação lá que esticou o tempo nas comissões, nós conversamos com o vereador Messina e pedimos que nós até retiraríamos, votaríamos antecipadamente o pedido de vista, retornaríamos antes do tempo necessário, se nos respondesse as perguntas que foram mandadas para os técnicos. Ainda não havia emendas, apenas perguntas para os técnicos. E o que aconteceu? As perguntas foram respondidas na véspera da primeira votação. Quer dizer, o governo nem podia saber se nós votaríamos ou não o projeto, porque ele só nos respondeu na véspera da primeira votação. Então, evidente que nós, se as nossas emendas pudessem modificar a parte do processo, a gente não tinha fechado questão de votar contra. Vários dos vereadores da bancada e das suas assessorias achavam que a gente haveria uma possibilidade de se votar favoravelmente, mas o governo das nossas 11 emendas aprovou uma e não deu resposta, e as respostas às nossas informações não foram dadas a não ser na véspera da primeira votação. Vereador, para concluir, por favor. Por favor, então depois eu me reinscrevo e falo novamente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência pode pedir a parte no momento que o vereador Renato Cinco estiver falando, vereadora Rosa Fernandes. Vereadora, se a senhora quiser fazer... eu queria, muito obrigada, vereador. Eu não tive a oportunidade de ouvir a fala do vereador Fernando Willian, mas por se referir à emenda 34, que aliás ficou famosa pelo destaque que o vereador fez aqui na votação de ontem, o que foi muito bom, porque se tivesse sido votado junto com o bloco, não teria tido a repercussão que teve e a população não teria tido a oportunidade de imediato de entender o que foi que nós fizemos. Eu acho que, em primeiro lugar, vereador Fernando Willian, a gente precisa entender que, historicamente, a Fazenda, por suas razões, que eu tenho que respeitar, entende que uma parcela da população não vale a pena emitir carnê, porque termina ficando o custo saindo muito mais caro com a emissão de carnê, com todo o encaminhamento que é feito. Então, uma parte significativa dessas pessoas
que ficam isentas, elas estariam independente de ter a nossa emenda ou não. Então, vamos supor que de 750 mil unidades, seja ela territorial, seja ela comercial, 500 estariam fora. E a gente entende que são unidades que são extremamente de pessoas humildes, de baixa renda, mas de baixa renda mesmo, porque um IPTU de R$50 dá para entender que é uma unidade que as pessoas vivem com uma certa dificuldade. Toda a elaboração da proposta, ela obedeceu a um trabalho rigoroso junto à Secretaria de Fazenda. Ninguém sentou aqui, elaborou uma emenda e mandou apresentar. Durante 2 meses, nós fizemos simulações, não só na Fazenda, mas fizemos também algumas simulações independentes, visitando algumas áreas que nós entendemos ser áreas de baixa renda. Ontem o vereador César Maia fez uma colocação que eu acho que ela é fundamental e eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Eu já tive a oportunidade de ver alguns casos dessa natureza. Existem pessoas que não podem pagar e verdadeiramente não podem e não pagam, porque não podem pagar. E na sua grande maioria, elas vão para a dívida ativa e com o passar do tempo, elas vão mesmo a leilão. E eu já vi gente no bairro de Jardim América perder o seu imóvel por uma dívida de R$1.000. Então, assim, com o olhar voltado para a cidade, com as preocupações que o senhor tem, com as preocupações que nós temos em relação à saúde, para que os serviços possam continuar, porque nós temos problemas com a Previdência, eu tenho esse mesmo olhar. Daí a razão de ter votado esse projeto, mas eu não poderia deixar de ter um olhar voltado para proteger determinadas famílias. E famílias que eu conheço, o senhor sabe que eu verdadeiramente vou para a rua, como o senhor vai, e a gente conhece esses casos de perto. Não são histórias contadas. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido a parceria da grande maioria dos vereadores que entenderam a preocupação, que entenderam o encaminhamento, que entenderam o objetivo, que não era um objetivo de atrapalhar a arrecadação da cidade. É só fazer a comparação entre o número de pessoas que foram isentas e a perda que houve. Então, o custo-benefício, valia a pena ter feito esse trabalho. Obrigado, vereador. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar, eu gostaria de ajudar na divulgação da Marcha Popular do Clima, que está sendo convocada para ocorrer no dia 12 de novembro, a partir das 10h30 da manhã, no posto 6, em Copacabana. Esse sábado agora, eu estive numa reunião no ISER de organização da Marcha Popular do Clima. E um dos objetivos da Marcha Popular do Clima esse ano é chamar a atenção de que as mudanças climáticas já são uma realidade e que já estão afetando as vidas de milhões de pessoas no nosso planeta. Alguns, como o presidente Donald Trump, negam as mudanças climáticas. Dizem que isso é uma invenção da China para atrapalhar a economia dos Estados Unidos. E outras pessoas até acreditam nas mudanças climáticas, mas ainda tem aquela ilusão de que isso é um problema que vai afetar as futuras gerações. Olha, só os eventos que estão acontecendo esse ano já demonstram que os efeitos das mudanças climáticas já estão aí.
Vejam só, esse ano nós já vimos ondas de calor afetando a Península Ibérica e provocando o maior incêndio da história de Portugal. Ao mesmo tempo em que essa onda de calor provocava temperaturas acima de 50 graus nos Estados Unidos. Vimos também o aumento da velocidade em que derrete o gelo, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. E no Polo Sul, que o derretimento era mais devagar do que no Polo Norte, esse ano ele se acelerou muito, levando inclusive à ruptura, né, de um iceberg que é do tamanho do Distrito Federal, um iceberg que os cientistas esperavam que ia se desprender da plataforma de gelo daqui a alguns anos. Também temos visto enchentes atingindo vários locais do território do planeta de uma maneira inédita. Grandes incêndios na Índia, em outras regiões do sul da Ásia, grandes alagamentos, enchentes, né, no sul da Ásia e na Índia, grandes alagamentos na África, especialmente em Serra Leoa, a grande tempestade que atingiu o Texas, a maior tempestade da história do Texas. E aí, senhora presidente, hoje de manhã, lendo o jornal, a gente vê mais uma notícia que reforça que as mudanças climáticas já estão aí. Nesse momento, está formado no Caribe o maior furacão já registrado no Oceano Atlântico, o furacão Irma. Ele vai avançar nos próximos dias sobre as ilhas do Caribe e deve atingir a Flórida no próximo domingo ou segunda-feira. O maior furacão já registrado no Atlântico, com ventos de mais de 290 km por hora, constantes e rajadas de vento que ultrapassam 360 km por hora. Então é muito importante que toda a sociedade se engaje na luta em defesa do meio ambiente, se engaje na luta por medidas efetivas que possam conter ao máximo possível as mudanças climáticas e também a luta para que as populações sejam socorridas, porque o nosso planeta, e esse é outro objetivo da Marcha do Clima, ele é marcado pela injustiça socioambiental, pelo racismo ambiental. E da mesma maneira, né, que, por exemplo, na hora de decidir onde se coloca as fábricas, os ricos e os pobres numa cidade, a gente vê injustiça ambiental operando no Rio de Janeiro, né, em outras cidades do mundo, também quando acontecem as tragédias, quando acontecem os problemas provocados pelas mudanças climáticas, a gente não vê nem a mídia dar a mesma cobertura quando os pobres são atingidos ou quando os ricos são atingidos. Quanto mais medidas efetivas para proteger os mais vulneráveis. Então, no dia 12 de novembro, às 10h30, no Posto 6 em Copacabana, eu estarei presente na Marcha Popular do Clima. Senhora presidente, eu também me inscrevi para comentar esse pacote, que é chamado de pacote de salvação do Rio de Janeiro, né? E é mais ou menos o seguinte, não é, vereador Leonel Brizola? É como se o Rio de Janeiro estivesse sofrendo os efeitos colaterais de um medicamento que foi dado de maneira equivocada. Aí o governo federal, o governo estadual assinam um acordo para aumentar a dosagem desse veneno, né? Um veneno que veio, né, parar aqui nas praias brasileiras a partir do governo Collor de Mello, né, e que vem dando a linha, né, da política econômica de todos os governos, com um pouquinho mais de disfarce ou menos disfarce, mas é o bom e velho neoliberalismo, né? São sempre medidas no sentido de reduzir
os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de tentar diminuir o tamanho do Estado, atingindo justamente aquela parte do Estado que atua na atenção, né, das necessidades da população. E o projeto, na verdade, o que é o projeto? É permitir ao Rio de Janeiro, né, que ele se endivide mais, que ele atrase o pagamento das dívidas com a União e que ele possa pegar novos empréstimos, que no futuro serão cobrados. E, em troca desses novos empréstimos, querem o patrimônio do Rio de Janeiro, como a SEDAI, a única empresa, né, lucrativa, pelo menos a empresa estadual mais lucrativa nesse momento e que atende, não é, a uma necessidade, a um direito humano da população, que é o direito ao abastecimento de água, né, e ao saneamento básico. Um projeto, né, que quer aprovar uma lei de responsabilidade fiscal no nosso Estado, né, para impedir que os serviços públicos possam ser ampliados e atender melhor a população. E, além disso, né, nós todos ficamos sabendo, né, que o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, assinado pela senhora Ana Paula Vescov, né, são sugeridas medidas adicionais de arroxo, né, caso essas não sejam suficientes para o Rio de Janeiro, né, cumprir as suas obrigações financeiras, né. E aí, privatização de outras empresas, além da SEDAI, né, fim da oferta de ensino superior pelo Estado, ou seja, o fim da UERJ, o fim, né, da Universidade Norte Fluminense, o fim da Universidade do Estado na Zona Oeste, né, reforma do regime jurídico único de servidores, demissão de servidores ativos do nosso Estado, aumento da contribuição previdenciária. Não sei, senhora presidente, que eu tenho que concluir, né, eu fiz aí cedi a parte para a vereadora Rosa Fernandes, mas eu não poderia deixar de registrar toda a minha indignação e preocupação, porque por mais que o governador Pezão e outras autoridades digam que a privatização da UERJ, da UESO, da Norte Fluminense não estão na pauta, a gente sabe, né, que um documento como esse, assinado pelo Tesouro Nacional, indica, sim, quais são as intenções. Mas eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro vai saber reagir, vai saber defender os seus direitos e não vai permitir o fim da oferta do ensino superior pelo Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Felipe Michel, que dispõe de 9 minutos. Boa tarde, senhora presidente Tânia Bastos. Boa tarde a todos os companheiros vereadores. Boa tarde, vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Boa tarde, vereador professor Dalmir, vereador Renato Cinco, vereadora Rosa Fernandes. Boa tarde, vereadora. Obrigada. Queria, bem rapidamente, só esclarecer aqui em relação à votação do IPTU de ontem e dividir com meus amigos que hoje foi muito noticiado em alguns locais da minha votação, sim. Só para esclarecer, eu queria esclarecer a todos os amigos vereadores a minha posição. Em primeira discussão, eu votei sim ao projeto, apresentamos algumas emendas e nesse decorrer várias questões aconteceram. As nossas emendas não foram aprovadas, emendas que diminuiriam a alíquota do comercial. O prefeito aceitou de 2,8 junto com a Fazenda para 2,5 e nós queríamos que baixasse para 2,3 na nossa emenda, o que não foi aprovado. O teto de aumento do IPTU em 40%, que também não foi aprovado. Então, algumas outras questões que aconteceram que nos levaram a, em segunda discussão e na votação que definiu o aumento do IPTU, o meu voto com muita tranquilidade e consciência de que fiz o melhor para a minha consciência e de que todos que eu tenho um compromisso, o meu voto foi não ao aumento do IPTU. E respeito todos os meus amigos vereadores, conforme eu falei ontem, votando sim ou votando não, que todos os vereadores possam ter feito o melhor para a população, o melhor para o seu compromisso,
com seus eleitores, isso, o respeito, a democracia. Todos aqueles que tiveram seu voto sim, temos que respeitar, como aqueles todos que respeitaram não. Isso tem que existir aqui dentro do Legislativo. Muito se acontece quando um vota sim, o outro fica chateado. Isso não pode acontecer aqui dentro. Temos que respeitar o voto e o posicionamento de cada um. Isso é muito importante, esse respeito entre nós vereadores. Então, volto a falar, quem votou sim, quem votou não, que possa ter votado com a sua consciência e com o melhor para a população. Uma questão que eu queria trazer também para os meus amigos vereadores, professor Adalmir, Luiz Carlos Ramos Filho, que nós temos muito conversado, é que a partir de semana que vem, vereadores, nós precisamos realmente acelerar mais os trabalhos da casa. Nós temos muitas matérias importantes para a população da cidade do Rio de Janeiro, nós temos muitos projetos de leis importantes para a cidade, então a cidade conta com o Legislativo, com essas matérias importantes para a cidade, e fiscalizar a Prefeitura cada vez mais, para que possamos entregar à população tudo que a população espera de nós. Então, acabou a votação do IPTU. Precisamos olhar agora para frente do que é melhor para a população do Rio de Janeiro. E cada vez mais recuperarmos o respeito do Executivo, o respeito da população ao Legislativo, que isso é fundamental para todos nós que estamos aqui na casa. E também dizer que não é só votar não. Nós não estamos aqui, quando votar não, contrário a qualquer proposta, projeto de lei do Executivo, de forma, votou não e acabou. Não. Nós temos que sim, pensarmos cada vez mais em alternativas. Sabemos que o momento é delicado, de crise no nosso estado, que afeta diretamente ao município do Rio de Janeiro. Sabemos que é um momento ruim que a cidade atravessa e temos que aqui todos nós nos unirmos para buscarmos meios que possamos trazer recursos para a cidade do Rio de Janeiro, formas criativas para que nós possamos trazer recursos. Mas, em último lugar, pensar em trazer danos para a população. Pensarmos sempre em formas criativas que possamos manter todo o serviço público, todo o atendimento da nossa cidade. E nós, como vereadores, votando sim ou votando não, temos que ter a responsabilidade, pois o trabalho continua. Nós não podemos ficar presos ao IPTU. Precisamos acelerar, fazer essa casa acontecer da forma que a população da cidade do Rio de Janeiro espera. É isso que eu queria dividir com todos os amigos. Semana que vem, hoje, nós estamos encerrando mais uma semana, e semana que vem que nós possamos retornar aos trabalhos, pensando no melhor da população, que é trabalharmos de forma incansável. Eu não vou sossegar um minuto, não vou parar de trabalhar um minuto, enquanto eu não atender a todos os anseios daqueles que acreditam em nós. Muito obrigado, presidente Tânia Basto, muito obrigado a todos os vereadores, e podem contar comigo, não vou parar de trabalhar, vou trabalhar para entregar para todos aqueles que esperam de nós um trabalho de forma incansável e que nós possamos entregar à população que ela espera, que é legislar e fiscalizar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo, a palavra fica franqueada por 3 minutos. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora escrita é a senhora vereadora Marielle Franco, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, presidenta. Alguns motivos me trazem essa tribuna hoje. Um deles, depois da votação de ontem, né, com relação ao IPTU e a responsabilidade dessa cidade, dos vereadores, das vereadoras, do Executivo, com relação agora à fiscalização dessa arrecadação.
E é a partir daí que eu quero dialogar e trazer o nosso ponto de vista de, mesmo com o voto contrário, porque eu já vi gente questionando aqui o voto do outro. Impressionante, né, Brizola? Para dizer de um companheiro de bancada, onde a gente pediu vista de projeto, fez reunião com o técnico, mesmo sem ser chamado, porque quando teve reunião com a bancada, nós não fomos chamados. A gente estudou o projeto, a gente tem uma equipe de orçamento, mas ainda tem gente que se acha no direito de vir questionar o voto do outro. Não vai questionar e eu vou continuar exercendo meu papel de fiscalizadora para dizer aonde é que esta arrecadação será implementada. E como eu costumo falar desde o primeiro dia que entrei nessa casa, faço uma posição responsável, então vou exercer o papel e ter duas sugestões objetivas. Uma com relação ao transporte e a outra com relação à saúde. Muito porque, embora a casa pareça de ressaca, foi o que a gente escutava nos corredores pela manhã, e fico feliz de encontrar vários vereadores e vereadoras aqui já na casa, porque por mais que a gente tenha ficado aqui até as 11 da noite, isso não é todo dia, né? Então, um dia sim, outro daqui a meses, quando chegar o orçamento ou o PME, é possível que retorne a esses horários. Então, a gente tem um dia normal de trabalho hoje. Eu tinha uma visita e uma reunião importante. Uma reunião essa que foi acompanhada pela assessoria de um caso de violação que eu já tinha reportado aqui na casa. Aproveitar até o vereador Felipe Michel, que também acompanha a pauta dos transportes. Essa reunião foi com a Getransp pelo caso de violação, o caso de assassinato, que a Supervia tem que ser responsabilizada, da menina Joana, e aqui a gente tem a família da Joana, no sentido de que, né, a Rafaela está aqui, que tem acompanhado, uma reunião que foi inclusive para deixar colocado, porque eu gosto de dar nome aos bois, acompanhado inclusive por outros partidos, não era uma reunião do PSOL com a Getransp, era uma reunião sobre um caso de violação, como tantos outros de violações com relação ao transporte que existe. Essa menina foi arrastada e, infelizmente, chegou a óbito, perdeu a sua vida, uma estudante negra que já tinha superado vários degraus das dificuldades, das desigualdades que tem nesse país, perde a vida numa não fiscalização, por exemplo, da Getransp. Eu, enquanto vereadora, vou responsabilizar a Getransp. E aí, pasmem, por que eu estou sugerindo, então, que a arrecadação seja investida, por exemplo, no acesso a transporte? Felipe, tem uma normativa de agosto de 2017, estabelece controle permanente das distâncias horizontal e vertical existente entre os trens e as plataformas das estações ferroviárias. Sendo que a ABNT, mesma citada aqui na normativa, tem uma orientação desde 2005. Então, peraí, a Getransp na sua normativa agora, 2017, sendo que a BNT já fala disso desde 2005. Precisou ter uma elevação, um crescimento dos números de violações, de pessoas que ficam presas com o pé, que perdem o braço, que tem infelizmente, são violadas no sistema de transporte, e o caso da Joana chegou a óbito, para que tenha ali uma resolução e a qual a gente precisa cobrar. Não está a cargo dos usuários identificar quem é o conselheiro ou a conselheira, mas está a cargo dos usuários e dos vereadores dessa cidade de cobrar responsabilidade na acessibilidade e no direito ao transporte qualificado. Eu já vi algumas postagens e algumas saudações com relação ao mês da visibilidade pela mobilidade urbana. E sim, a mobilidade urbana é algo importante de ser tratado, mas não adianta a gente vir falar de bicicleta e não falar de transporte de massa. Eu defendo sim a bicicleta enquanto meio de transporte. Agora, região, acessibilidade, o lugar adequado para esses homens e mulheres, mas fundamentalmente mulheres, circular pela cidade com maior segurança. Outra curiosidade que a gente levantou, essa serve para a vereadora Rosa Fernandes que chegou ali, para o subúrbio, por exemplo, os ramais, o ramal de Deodoro, que passa Meyer, que pega uma parte, né, de uma camada da sociedade,
ou o ramal de Belford Roxo, que pega Vila Rosalie para Auschwitz, seja para São João, que fazem divisa com a cidade do Rio de Janeiro, aonde a população do Rio de Janeiro circula, ou essas pessoas trabalham onde? Em Marte? Não tem que ter acesso a esse transporte? São os lugares onde as mulheres são mais assediadas. Uma vez assédio, uma vez violência, o contrato, por exemplo, é de 1998, sem nenhum aditamento. Eu fico impressionada, né? Porque quando é para corrigir em termos de tarifa, sempre tem um aditamento contratual, mas infelizmente nem o monitoramento por câmera, porque é algo que poderia dar mais segurança para as mulheres, que poderia responsabilizar a quem de direito no caso, seja de suicídio, seja de homicídio. Os números de mortes aumentam. Infelizmente, a área do transporte não apresenta nem a Polícia Civil, nem a área do transporte, quais são as causas para isso. Então, essa é uma sugestão da arrecadação e para o investimento com relação ao IPTU no dia de ontem. E a outra, vou atrapalhar a conversa ali do Carlos Eduardo, do Sá e do Zico, que eu... Mal de professora, gosta de constranger e chamar o coleguinha para prestar atenção. Mas, Carlos, é rápido. Eu tive hoje na Fernando Magalhães. Muito boa e muito importante o atendimento, fundamentalmente a mulheres vítimas de violência sexual. Qual é o link que eu queria fazer? Se as mulheres são mais assediadas nos transportes públicos, essas mulheres vão sobrecarregar os Fernando Magalhães ou a nossa rede de saúde pública. Então, o investimento para essa área precisa ir além do que está colocado. A gente não tem na rubrica, até hoje, tem 0 orçamento para vítimas, para mulheres, com relação a vítimas de violência. Não é possível. Aí, na boa, não é possível. O ISP apresenta o tempo todo. Os números de estupro com relação às mulheres negras só aumenta. Aí vem a Secretaria Municipal de Saúde e não tem nenhuma rubrica com relação a mulheres vítimas de violências sexuais. Então, fica aqui a sugestão para a base do governo, que aqui está, para que a gente possa, de fato, investir nessas áreas. As mulheres vítimas de violências sexuais que chegam a Fernando de Magalhães não podem ficar a cargo da responsabilidade da doutora Carmen, que é diretora há 20 anos naquela unidade. Nós temos responsabilidade sobre isso. As mulheres dessa cidade precisam saber que sim, no caso de vítima de estupro, tem uma coisa chamada, e eu não sou da área médica, então me permiti escrever bonitinho aqui, contracepção de emergência. É direito da mulher ter uma contracepção de emergência para que não tenha uma gravidez indesejada. E aí, vereadora Rosa Fernandes, quer uma parte? Eu quero, minha presidente. Vou lhe dar já já. Guedes, tem o vídeo tá bom? Eu queria mostrar, são 19 segundos, de quando a gente fala o que as mulheres estão expostas, essa parte aqui do ramal, um corredor escuro, imaginem que a gravação é de dia, imagina à noite para as mulheres passar aí. Passa, por favor, Guedes. Vai andando, vai andando. De frente para a escada, olha esse corredor aqui. Imagina as mulheres passando ali à noite. Pode tirar, Guedes. Essa estação é Vila Rosalie. A gente, é verdade, para deixar, né, colocado, não é dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas as mulheres que tem aí, no geral, a gente tem hoje a geração de emprego, trabalho e renda, que é no centro da cidade, né? Então, as mulheres passam por um lugar escuro, logo estão mais expostas, logo podem sofrer mais violência, e a secretaria não tem a adequação ou os valores indicados para atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Então, vereadora Rosa Fernandes, acho que, coitada, cansou. Era rápido. Queria fazer uma parte, ou também dialogar, porque... E aí, Fernando, Luiz, Adalmir, Cinco, Raimon, Célio, Brizola, Tânia e os demais que aqui estão,
não é uma responsabilidade da Comissão da Mulher ou da Comissão de Transporte. A próxima vez que a gente virar à noite aqui, a gente vai ter que olhar com muita atenção a dotação e a previsão orçamentária dessa casa. As conquistas que nós tivemos enquanto direitos fundamentais, daí falo sobre direito a transporte e direito à saúde, precisam estar em primeiro plano. E já que o governo teve a vitória em cima do contribuinte, é verdade, mas em cima da população, com relação ao aumento do imposto, que possa de fato investir esse imposto na garantia da vida e fundamentalmente da vida das mulheres que circulam nessa cidade. Obrigada, presidente, fica aberta aí a fala. Não tendo utilizado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Raimon. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Venho à tribuna aproveitando aqui esse espaço de tempo livre. Eu quero lembrar que estou falando já, talvez pela 5ª vez consecutiva dessa tribuna, sobre um projeto que eu considero um projeto belíssimo, que também, vereadora Marielle, fala de mulheres, que é um projeto da Casa Elos. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, muitas denúncias aconteceram de mulheres que são usuárias de dependência química, que ao terem seus filhos, quando acordavam às vezes de uma anestesia ou lembrava depois do parto, quando ia procurar seus bebês, eles tinham sido entregues para adoção. Então, mulheres que não tinham direito à maternidade, porque nessa visão da mulher, normalmente jovem, adolescente jovem que engravida, o tratamento, às vezes, em algumas unidades de saúde, é o tratamento da hostilidade. Por que engravidou? Por que teve atividade sexual? Por que você não tem o direito de ser mãe? E por conta disso que a gente sabe, além da hostilidade, quando vinham à tona, depois do parto, acabavam descobrindo que seus filhos tinham sido tirados. Dessa discussão toda feita na cidade, aconteceu a inauguração de alguns projetos de acolhimento dessas mulheres, e um desses projetos é em Campinho, chamado Instituto Elos, que tem lá a presença de psicólogas, assistentes sociais, que cuidam dessas mulheres, ou que ajudam essas mulheres a tomarem suas vidas nas mãos, para a questão da autonomia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro simplesmente está fechando. O recado dado na última semana a essa instituição, esse Instituto Elos, é que as meninas fossem encaminhadas à Casa Maria Tereza, porque lá a casa ia fechar fechada, porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Então, em sintonia com isso, vereador Leonel Brizola, na última sexta-feira, 1º de setembro, os trabalhadores das Casas Viva, que atendiam 48 adolescentes em situação de vulnerabilidade social e uso de dependência química, foram informados que o convênio que mantinha esse projeto em funcionamento entre a Prefeitura e a ONG Viva Rio foi rescindido, foi terminado, foi concluído. Essa rescisão contratual, depois de longa troca de acusações entre os representantes da ONG e a Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos. Então, é aquela velha história, né, na luta, na briga entre gente que não está diretamente envolvida, quem acaba sofrendo são os pequenos, são os mais pobres, são os mais vulneráveis. Eu quero aqui fazer uma colocação, e eu quero, infelizmente a vereadora Rosa Fernandes não está aqui no plenário, mas ela certamente acompanha, porque a vereadora Rosa Fernandes é uma das vereadoras mais ativas que tem essa casa, e eu ontem, acabei ouvindo alguns boatos de que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem a pretensão, né, a Prefeitura Municipal tem a pretensão, e muito correta, aqui nenhum demérito da pessoa do deputado estadual Pedro Fernandes, que tem toda a qualidade para assumir qualquer secretaria, tem toda a qualidade para assumir qualquer serviço público, mas
para mim há uma temeridade. Eu queria partilhar isso aqui porque sou homem que discute o tempo todo nessa casa a questão da assistência e fico muito preocupado que uma secretaria dessa seja uma secretaria que não tenha continuidade. A vereadora Tereza Berger assumiu a secretaria durante 8 meses. Agora a secretaria está vacante. O que a gente tem ouvido é que o secretário, que o deputado estadual Pedro Fernandes, é boato, claro que é boato, não tem ninguém nada confirmado ainda, é que assumirá a Secretaria de Assistência Social. Eu temo, não pelo deputado Pedro Fernandes, que, volto a dizer, é um jovem deputado competente, comprometido, não tenho dúvida nenhuma disso, mas nós corremos o risco de daqui a 8 meses, 9 meses, a secretaria ficar vacante de novo, porque se o secretário é candidato a deputado estadual no ano que vem, ele tem que se descompatibilizar do executivo no mês de março. Então a Secretaria de Assistência, e aqui é uma insistência, a Secretaria de Assistência não pode ser uma secretaria que tenha descontinuidade, porque na descontinuidade acontece exatamente acontece claro, vereadora, acontece exatamente a perda dos direitos daqueles que são mais vulneráveis. Então, é bom que a vereadora Rosa Fernandes chegou, e eu comecei dizendo, vereadora, que não há nenhum demérito da parte do deputado Pedro Fernandes, que é um jovem deputado muito competente, muito capaz, mas a minha preocupação é o posto da Secretaria de Assistência Social, que se de fato houver novamente daqui a 8 meses uma nova descontinuidade, isso é muito ruim para a política de assistência no município, que é uma política que normalmente cuida dos mais pobres, cuida da população em situação de rua, cuida das pessoas em dependência química, cuida dos mais vulneráveis da cidade. É somente essa preocupação, ou a parte é concedida a Vossa Excelência. Vereador, eu acho que é justo a sua preocupação da descontinuidade. Trata da descontinuidade, mas não precisa incluir o nome do deputado, porque ele não foi convidado eu disse isso para ser secretário. E se for, olha, eu tenho certeza de que o deputado fará o seu melhor trabalho, que tem experiência na área, né? A senhora está repetindo repetindo o que eu disse. Não está aventurando nenhum tipo de cargo, e certamente tem respeito pelo trabalho da ex-secretária Tereza Berger, e que certamente não fará absolutamente nada que atrapalhe ou prejudique aquilo que ela construiu. Mas não há como tratarmos dessa questão, porque não houve nenhum convite oficial. Muito obrigado. Claro, a minha fala, inclusive, os vereadores que me acompanharam até agora sabem que a minha fala é exclusivamente em relação aos boatos que a gente ouve, né? Os boatos que a gente ouve, e a minha preocupação é uma preocupação com a política da cidade. Eu ressalvei aqui, eu excetuei aqui o tempo todo, dizendo que o deputado estadual Pedro Fernandes, eu falei isso aqui várias vezes, é um jovem deputado competente e que não digo que ele fará descontinuidade, mas a minha preocupação é com a política de assistência. A política de assistência, nobre vereador Paulo Messina, Vossa Excelência que é líder do governo, a política de assistência, tanto quanto a política de educação e a política de saúde, no nosso entendimento, são políticas que não podem padecer da descontinuidade, porque se isso acontece, quem mais sofre são os mais pobres da cidade, que são os destinatários da política de assistência. Foi somente essa preocupação, e eu trouxe essa preocupação exatamente por conta do rompimento do contrato com as casas vivas e também o rompimento do contrato com o Instituto Elos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o vereador Alexandre Esquerda. Solicitar a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Alexandre Esquerda. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senhores vereadores.
Segunda bancada, nenhum senhor vereador. Terceira bancada. Terceira bancada, um senhor vereador. Quarta bancada. 4 senhores vereadores. Mais uma vereadora. Mais um vereador na segunda bancada. 13. 14 senhores vereadores. 15 com a mesa. Não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.